Mais uma vez, vem na vossa casa e saúde em nome de Jesus Cristo. Muito boa noite. Venho neste momento para levar pequena coisa que Deus colocou na minha vida para tentar compartilhar com você que está me seguindo e você também que vai me seguir mais tarde. Estamos passando um tempo um pouco complicado, mas com a ajuda do Senhor, o Senhor nos concede sempre o tempo de para que façamos algumas coisas. A Bíblia diz que no tempo favorável e não infavorável devemos servir o Senhor, devemos fazer sempre a obra do Senhor. Por isso, neste momento, venho mais e compartilhando consigo essa pequena palavra que Deus me confiou, que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com você. Eu sei que essa palavra, você já ouviu essa palavra, já leste essa palavra. Não é uma palavra nova, mas é aquela palavra que você já acabou de ouvir, mas o Senhor quer te lembrar mais nessa palavra, nesse ponto. E Deus não fala à toa, como dizem em português, mas cada vez quando Deus fala, porque tem algo, e eles querem nos corrigir, Ele quer levar uma coisa nova na nossa vida. E vou te convidar para nós ler no livro sagrado, no primeiro carta de Samuel, capítulo 18, versículo 1 até 4. A primeira carta de Samuel, capítulo 18, versículo 1 até 4. Vou lendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Saul e Davi terminaram a sua conversa e Jonatã, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio o amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatã e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatã tinha grande amor por Davi. E ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. A palavra do Senhor. Aqui a Bíblia nos fala uma história que aconteceu na vida do homem que se chama Jonatã e Davi. O Jonatã foi o filho do rei Saul. Saul foi o primeiro rei do povo israelita quando saíram do Egito e chegaram na terra prometida. O Deus deixou o povo ser dirigido pelos juízos. E mais tarde é o profeta Samuel que começou a conduzir o povo.
Mas chegou um momento, o povo de Deus sentiu também a vontade de ter um reino, um homem como rei, como de outros povos. E ele gostava de imitar o povo que estava ao redor, porque aqueles povos tinham um rei, e eles também necessitavam ter um rei no meio deles. E foi pedindo a Samuel. Samuel não sentiu bem, e segundo o pedido do povo de israelita. Quando Saul foi contactar o Senhor disse a Saul: não é você que aquele povo rejeitou, mas aquele povo rejeitou a mim. Mas eu vou dar o rei segundo o pedido deles. E segundo esse pedido, Deus colocou diante do seu povo esse rei que se chama Saul. Esse rei tinha um filho que se chamou Jonatas. Esse Jonatas, a Bíblia diz que ele estava ao lado do seu pai e ele estava lutando junto com seu pai. Foi um homem da guerra. Mas quando chegou um tempo que o Goliat se colocou, começou a fazer um defeito, e começou a lançar um defeito diante do povo de Deus, a Bíblia diz, todos tinham medo diante desse homem. Mesmo Saul tinha medo diante desse homem de Goliat. Mas a Bíblia diz que é Davi que se colocou, é Davi que se meteu para se enfrentar diante desse rei, desse homem, o filisteu. E quando Davi venceu esse homem de filisteu, a Bíblia diz: levaram Davi diante do rei, o rei Saul. É o versículo 1 onde nós acabamos de ler. A Bíblia diz: Saul e Davi terminaram a sua conversa. Saul começou a conversar com Davi. Quando acabaram a conversa dele, terminaram a sua conversa, a Bíblia diz que Jonatas, o filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi. Começou a sentir uma profunda, a Bíblia diz, começou a sentir uma profunda amizade por Davi. E essa profunda amizade por Davi puxou Jonathan de amá-lo como a si mesmo. Profunda amizade puxou, veio até amá-lo como como a si mesmo. Um homem ama um homem semelhante a ele como a ele mesmo. É aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia nos juntou quando amou como ele mesmo, amou como a si mesmo. O que a Bíblia diz? Daquele dia em diante, Saul levou Davi para a sua casa e não deixou que Davi voltasse para a casa dos seus pais. Para a casa do seu pai. E a Bíblia junta, versículo 3, onde está a coisa mais importante que nós estamos compartilhando. A Bíblia diz que Jonathan e Davi fizeram
juramento de amizade. Fizeram um juramento de amizade. Esse juramento de amizade, pois, Jonathan tinha grande amor por David. O laço que ligou Davi e Jonathan, esse laço foi o amor. O amor. Este amor que puxou o Jonathan e David fizeram um juramento. Fizeram juramentos. Esse juramento de quê? De amizade. Será que hoje em dia, nós, na obra do Senhor, temos esse juramento de amizade? Você que está me seguindo, você que vai me seguir mais tarde, se pergunta a si mesmo, se pergunta dentro de si, será que você está servindo o Senhor? Você está na obra do Senhor? Será que a pessoa que você está obrando com eles, tens esse juramento da amizade? É muito importante, muitíssimo importante. Não podemos andar junto, não podemos operar junto, não podemos orando junto se não temos essa amizade. Não é simplesmente amizade, mas essa amizade é do amor, porque a Bíblia diz que Jonathan amou David como a si mesmo, como a sua própria vida. Amou David como a sua própria vida. E esse amor puxou que eles fizessem um juramento. Esse juramento é juramento de amizade, de amor. Hoje em dia, na obra do Senhor, está faltando amor. Hoje em dia, pessoas obram junto, mas não têm o amor entre eles. E eles podem dizer que não somos bem amados. A coisa até que me doe, a coisa que me faz mal, alguém que na boca chama o seu próximo bem amado, bem amado, bem amado, mas no coração não ama aquela pessoa. O bem amado hoje só fica na boca, só termina na boca, não vem do coração do homem. Não vem do coração do homem. Bem amado hoje. Será que você que está a me acompanhar, ou você que vai me acompanhar mais tarde, você está na obra do Senhor? Não é somente na obra do Senhor, mas não falo somente na obra do Senhor, porque você acredita no Senhor como o Senhor é o Salvador. Acreditar no Senhor como o Salvador significa que já somos uma família, já fomos uma família, temos um laço, temos uma amizade, essa amizade que nos reuniram. Mas a coisa mais é complicada hoje, a pessoa diz que se ama, mas dentro do coração não existe esse amor. Olha, a coisa mais importante que podemos ver, versículo 4. Versículo 4, a Bíblia diz, e ele tirou a capa que ele estava usando. Ele tirou a sua capa, a capa que ele estava usando, e deu a Davi. Não é somente a capa que ele estava usando, não é somente a capa que ele estava usando, a Bíblia diz, deu também a sua túnica. Deu também a sua túnica. Deu também a sua túnica militar. Tirou a sua túnica militar, ele deu no Davi. Não é somente a túnica militar, a Bíblia diz
a Bíblia diz, mas ele tomou também a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Entregou tudo na vida de David. Estamos a falando de amor. Hoje já não existe esse amor dentro da obra do Senhor. Hoje cada um necessita que só ele, não pensa dos outros, não pensam mais dos outros. Hoje em dia você pode ver um pastor, um servo de Deus, um dirigente da igreja, alguém que dirige, está a colaborar com os outros, mas ele tem uma vida apesível, ele tem uma boa vida, mas a pessoa que ele obra com eles. Olha ainda a vida dos seus colaboradores. Há um grande espaço. A vida que ele leva e a vida dos colaboradores é difícil, não podemos falar. Não podemos falar. Vê o carro que ele anda com eles e vê há colaborador que anda a pé, mas ele talvez tem 2, 3, 4 carros. Onde está esse amor? Onde está este amor? Se podemos falar até mais as coisas mais do fundo, no fundo. Hoje até estamos a falar das coisas de veneno na obra do Senhor. São as coisas que não pode ser ouvido no nosso meio. Mas hoje são as coisas que está no nosso meio. São as coisas que estamos a ouvir no meio do povo de Deus. É muito triste. A Bíblia diz que o Jonathan e David fizeram um juramento. Não é qualquer juramento, mas é um juramento da amizade. Esse juramento da amizade está baseando com o amor sincero, o amor verdadeiro que estamos a faltando hoje nas igrejas. Hoje nós queremos só falando da revelação, queremos falar somente da profecia, mas as coisas básicas, as coisas que é básica, que o amor, não falamos mais disso. Não falamos mais disso. Bem amado ao Senhor, Deus nos deu mais essa oportunidade para possamos compartilhar essa palavra. Jonathan foi um homem da guerra. Jonathan, a Bíblia diz, aqui a Bíblia portuguesa diz que a capa, a sua túnica que ele deu a David foi a túnica militar, a roupa militar. Ele tirou a sua roupa militar, entregou ao seu amigo. Não foi do mesmo tribo. O Jonathan era do tribo de Benjamim. Foi um benjamita. E David foi do tribo de Judá. Não mesmo tribo. Mas a coisa mais importante, a Bíblia diz que Jonathan amou David. Jonathan amou o David como o si mesmo. Amou o David como
assim mesmo. É aquilo que pulsou, que Jonathan, oferecendo as coisas na vida de David, é aquele amor. Hoje é mesmo a pessoa na obra do Senhor, que ele porta coisas, ele dá coisas, mas as coisas que ele dá, não dá mesmo dentro do seu coração. Ele dá talvez para que os que estão à direita e à esquerda, à direita, vendo que eles também dá. E ele dá as coisas. Muitos que dá hoje na obra do Senhor, ele dá para se mostrar nos outros que ele dá. Mas a Bíblia diz que David, e Jonathan, aliás, ele deu a David. Ele deu a David porque ele amou David como a si mesmo. Será que você está na obra do Senhor? A obra que tu estás a fazer, será que você ama as pessoas que colaboram consigo? As pessoas que estão, os seus colaboradores? Hoje, a obra do Senhor não está mais indo à frente, porque nós estamos a pensar primeiramente na nossa vida. Pensamos somente na nossa vida. Da nossa vida. Não pensamos de Deus. Pensamos muito hoje na nossa vida. Queremos edificar prédios, edifícios, empresas. É muito bom. Não é mal ter empregos e edifícios, ter empresas, mas o que é muito importante, o Senhor, se o Senhor nos colocou nesse mundo, o Senhor nos colocou para a sua obra, para servindo a Ele. Tudo que Deus te deu é para a sua glória. Davi e Jonathan vem, ele entregou o que ele tinha na vida de David. Ele entregou. Ele entregou o que ele tinha na vida de David. Ele deu. Qual a coisa que ele deu? Ele deu a sua capa, ele deu a sua túnica militar, ele deu a sua espada, ele deu o seu arco, ele deu o seu cinto. Não vamos andando na profecia, na revelação, sim, tá bom, mas o que é mais importante somente ele deu. Ele deu, porque ele sentiu, ele sabia que esse homem que eu estou a dar essas coisas é para a glória do Senhor. Não é para a glória desse homem. Não é para o seu interesse. Mas ele sentiu que talvez o que eu tenho, David não tem. A complementaridade que falta no nosso meio hoje, aliás, está faltando essas coisas, a complementaridade. Se complementamos. As tuas capacidades, irmão, eu não tenho. As tuas capacidades, as capacidades que Deus colocou na sua vida, Ele não colocou na minha vida. E as coisas também, talvez, pequenas coisas que Deus colocou na minha vida, não colocou também na sua vida. Cada um de nós temos as nossas capacidades. Cada um de nós temos a sua graça que Deus te deu. Mas você tem que descobrir qual é a graça, qual é a capacidade que Deus colocou na sua vida. Então, vamos se complementar, vamos a juntar a graça que tu tens e a graça que eu tenho, quando vamos reunir essas coisas, essas graças, que vamos fazer boas coisas, vamos fazer grandes coisas, vamos chegar ainda mais longe. Mas hoje em dia, só estamos a pensando da nossa vida, não pensamos dos outros. Só pensa da graça que Deus colocou comigo, não penso da graça que Deus colocou aquele que está ao meu lado.
a Bíblia diz o que foi muito bom, o que me puxa mais a gostar dessas coisas. A Bíblia diz que fizeram um juntamento da amizade, Mas esse juntamento da amizade estava baseando com o amor, verdadeiro amor. Não é amor que sai somente na boca. Eu te amo, bem amado no coração, não é bem amado. O nosso bem amado hoje em dia só termina na boca. Um homem de Deus cheio da revelação, cheio da profecia, mas o amor não tem. Não tem o amor. Como é que a obra de Deus pode ir à frente? Que Deus nos abençoe. Deus nos ajuda. Jesus virá daqui a nada. Devemos unir as nossas forças. Devemos unir as nossas capacidades. Devemos unir o que Deus nos colocou. O que Deus colocou nas nossas mãos. O que Deus colocou na nossa vida. Cada um de nós tem alguma coisa que Deus te deu. Sabemos bem a história que Jesus deu, parábola do homem rico que ia de viagem e ele deu os talentos no seu servo. Há um servo que recebeu 5 talentos, há outro que recebeu 3 e 2, aliás, e 1. Cada um de nós, cada um tem a sua capacidade. Deus nos deu capacidade segundo a sua graça, segundo a sua vontade. Mas o que devemos dizer é que cada um de nós tem alguma coisa que Deus colocou na sua vida. Essa coisa que Deus colocou é para a sua obra. Indo mais à frente, você tem alguma coisa de Deus. Você tem alguma coisa diferente que Deus colocou na sua vida. Aquela coisa que Deus colocou na sua vida é para que a sua obra prosperando. Que Deus nos ajuda. Abasta a guerra, abasta a divisão, abasta a minimizar quem que está ao meu lado. Não temos mesma graça, não temos mesma capacidade. Cada um de nós tem a sua capacidade, cada um de nós tem a sua graça. Que o Senhor nos abençoe. Vamos aproveitando, vamos orando ao Senhor, pedindo que Deus nos ajude, que Deus nos dá mais essa vontade para reparar entre nós. Para possamos fazer esse juramento da amizade. Juramento da amizade que pode nos ajudar para nós irmos mais à frente, para nós progredindo mais, para nós realizarmos mais boas coisas. Deus nos ajuda. Senhor, mais uma vez, apresentamos diante de Ti. Senhor, obrigado pela pequena palavra que acabou de nos dar. Deixa que essa palavra, Senhor, produza mais o que faltava na nossa vida. Senhor, Tu conheces nossos corações. Conheces as nossas vidas, Senhor. Não podemos te esconder. Nunca podemos se esconder diante de Ti. Senhor, conhece o meu coração, meus pensamentos. Antes de falar uma coisa, Senhor, antes que uma coisa saia na minha boca, Senhor, Tu sabe o que eu quero dizer, o que eu quero falando. Ajuda a nossa vida, ajuda a Sua obra, Senhor. Queremos servindo mais. Oh Deus da glória,
Hoje estamos divididos, hoje estamos lutando. Senhor, cada um de nós queremos fazer alguma coisa, Senhor, que talvez ao contrário dos outros, Senhor, que faça que hoje, Senhor, não realizamos grandes coisas. Mas na nossa vida, cada um de nós, sabemos que, Senhor, nos deu as capacidades, nos ajuda, Senhor, para unirmos as nossas capacidades na sua obra, em nome de Jesus Cristo. Assim oremos e dizemos amém. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Estou vendo o meu querido pastor amado Seua, muito, acho que vocês muito boa tarde, porque nós aqui estamos à noite. Estou vendo também a minha querida irmã Linda Cavena. Deus os abençoe. Até amanhã. Amanhã estaremos às 19 horas. O horário do nosso culto. Temos o culto na linha, como temos esse problema de confinement. Então amanhã temos nosso culto às 19. E acho que cada um enviei um lien. Il y a un lien que j'ai envoyé. Le lien là, Salon Shekinah. Le lien Salon Shekinah là, si vous cliquez, quand je suis en ligne, vous pouvez nous suivre en conférence. Ça peut nous permettre, après, on peut prier ensemble. Tu pries là, nous aussi, ici, nous prions. On serait en contact. Et vous pouvez aussi demander des questions. Et quand vous me suivez comme ça, quand nous sommes comme ça en ligne, c'est difficile que vous puissiez demander des questions. Mais là, vous pouvez écrire. Mais là, ça sera en direct. Tu peux parler, tu peux demander les questions. On peut répondre si Dieu permet. C'est-à-dire, c'est quelque chose, des vidéos, c'est un lien de vidéoconférence. C'est un lien de vidéoconférence qu'on a besoin d'être ensemble, de partager ensemble. Et pendant que nous sommes en ligne, on peut partager des choses aussi ensemble. Les liens que j'ai envoyés là-bas, regardez bien dans les liens que j'ai envoyés, il y a un lien qui est Salon Shekinah. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.